Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez. Desejo que Deus mais uma vez venha edificar a vida de cada um de vocês dentro dessa pregação, né? Como foi feito esse canal, para que Deus venha te edificar, que venha ser um canal de bênção para a tua vida. Mais uma vez Deus colocou uma mensagem no meu coração para assim estar gravando para você ouvir e que Deus venha falar com você de uma maneira especial. Se conta no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor. E disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, virar-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, é uma palavra da parte de Deus muito conhecida acerca da história de Davi e Golias. Deus é tão maravilhoso que nos traz a mensagem de Davi e Golias para falar comigo e com você de maneira especial dentro dessa mensagem. É uma mensagem conhecida, todos já ouviram falar da história de Davi e Golias. Uma história linda entre Davi e Golias, e a queda de Golias e a vitória de Davi. Mas para essa história começar, a primeira começa a história de um rei. Um rei chamado Saul. Saul estava diante do trono real, a qual ele reinava sobre Israel. E a Bíblia nos fala que por Saul ter desobedecido Deus, Deus ungiu Davi a rei e rejeitou o reinado de Saul. A Bíblia nos fala que levou 40 dias esse gigante, este moço pelo nome de Golias, 40 dias ele vencendo a guerra com Israel, porque tinha um vale e na divisa do vale Golias chegava, batia o pé, se movimentava, mostrava os seus músculos e dizia a Israel, dá-me um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, os filisteus vão servir a Israel. Mas se eu vencer, Israel vai me servir. Foram 40 dias esta ameaça contra Israel. Não apareceu um homem sequer para se levantar e ir para a guerra com Golias. O rei Saul estava diante do trono dele e estava com o exército de Israel na mão. Mas nenhum homem se levantou para dizer ao rei Saul, eu vou para a guerra. O rei Saul era o único homem capacitado entre aquele exército, como tinha todos os outros, para ir para a guerra. Porque a Bíblia nos fala em alguns textos que Saul era mais rápido do que a águia e mais forte do que leão. Então, para Saul derrubar e matar Golias, não levava mais de 1 minuto para Saul derrubar Golias e destruir Golias. Mas Juraci, por que Saul não derrubou Golias? Por que Saul não foi para a guerra com Golias? Já que a Bíblia fala que ele era mais rápido do que uma águia e mais forte do que um leão. Sabe por que Saul não foi para a guerra com Golias? Porque o que está em jogo não é
a estética dele, a velocidade dele, os dons dele, a força dele que está em jogo, mas sim a bênção de Deus. O que adianta o ser humano ter os seus dons físicos, ter as suas ferramentas de trabalho, saber trabalhar com as suas ferramentas, saber fazer tudo e não ter a bênção de Deus? Não ter a bênção de Deus é o sinal que não vai dar certo. Por esse motivo Saul não vai para a guerra, porque ele imaginava, eu acredito que ele imaginava dizendo: que adianta eu ser mais rápido do que uma águia? O que adianta eu ser mais forte do que um leão e ir para essa guerra e perder porque eu não tenho a bênção de Deus? Porque, para você que não sabe, a bênção de Deus vem na minha vida e na sua vida desde o momento que eu e você deita para dormir e acorda. A bênção de Deus já chega na minha vida. Porque o próprio salmista, no Salmo 3, Davi diz assim: dormi, deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Imagine aí, se você não acordar, é porque Deus não te deu a bênção nem de dormir e nem de acordar. A bênção de Deus te faz você dormir e acordar em paz. Então Saul não tinha a bênção de Deus. E esse é o primeiro recado para você que está me ouvindo: não faça nada se você não tiver a bênção de Deus. Se você não tem a bênção, a palavra de Deus que aquilo vai dar certo, não vá. Não adianta você investir, não adianta você tentar formar alguma coisa para você fazer sucesso na terra sem ter a bênção de Deus. Porque eu acredito que o centro de tudo é a bênção de Deus na minha vida e na sua vida. Você sabe que muitas das vezes os médicos dão um diagnóstico de morte para as pessoas, mas as pessoas não morrem no tempo que o médico quer, porque o médico dá uma palavra, mas a bênção e a palavra final vem da parte do Senhor Deus. E Saul, ele não tinha isso. Então agora Davi se apresenta a Golias, e quando Davi se apresenta diante de Golias, a Bíblia nos fala que eles vão chegando, vai acontecer um debate de palavra antes de começar a briga. Primeiro, Golias chega para Davi e diz: eu sou um cão para tu vir a mim com os paus. Olha só, ele diz para Davi: hoje eu vou pegar o seu corpo e entregar as bestas da terra e as feras do campo. E diz a Bíblia que quando ele acaba de falar isso, ele amaldiçoa Davi. Está escrito assim: amaldiçoou a Davi, o filisteu, com seus deuses, com D minúsculo, Deus dele, e 2 S no final. Porque para o Deus que você serve, não é um Deus minúsculo. E não precisa de muitos S, porque o nosso Deus é poderoso. Então, o homem que se apresenta para brigar com Davi é um devoto. Por que devoto? Porque ele adorava deuses. Está dentro do texto, não sou eu que estou inventando. Ele adorava deuses. E ele amaldiçoou a Davi. 1 minuto para fazer uma reflexão da palavra de Deus para o teu coração, para que você venha entender. Ele amaldiçoou a Davi com seus deuses. Ele liberou palavra de maldição sobre Davi. Juraci, o que aconteceu? Davi continuou de pé diante dele. Faça um resumo na sua vida. Quantas das vezes já liberaram palavra de maldição sobre a sua vida? Quantas das vezes já te amaldiçoaram? Quantas das vezes já desejaram a sua morte e o seu mal, e você continua de pé na frente de todos? Na frente e na presença e na ausência de todos, você ainda está de pé. Mas por que eu estou de pé? Sabe por que você está de pé? Porque você tem a bênção de Deus como Davi tinha. Sabe por que você está de pé? Porque você tem a promessa de Deus como Davi tinha. As palavras de maldição nunca vai destruir o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. As palavras contrárias nunca vai parar o que Deus tem para mim e para você. E não parou na vida de Davi, não vai parar na tua vida. Então agora eu narro essa guerra como a guerra de um devoto e de um adorador. Golias era um devoto.
Ele morava em uma das maiores cidades de Gate. Ele era oriundo daquela terra. E um dos deuses dele que ele adorava era Dagon. O deus dele, um dos que ele adorava era Dagon. Ele amaldiçoou Davi com seus deuses, são muitos deuses. Mas o Deus que Davi serve é um Deus que se resume em três: Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus se resume em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então Davi agora começa o seu debate com Golias e diz: Tu vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Você entendeu o que Davi falou? Davi disse que Golias estava afrontando Deus, mas se você for olhar, o desafio de Golias era contra o exército de Israel. Mas quem era o exército de Israel? O povo de Deus. Então entenda isso aqui: quem afronta a mim, afronta a você, afronta Deus. Quem se levanta contra mim, se levanta contra você, se levanta contra Deus. Porque Davi disse: você não está afrontando eu nem um povo, você está afrontando o exército do Deus vivo. E quem afronta o exército do Deus vivo não fica de pé. Mas aí Davi vai mais adiante e diz assim para ele: o Senhor vai entregar tua cabeça na minha mão. E toda a terra vai saber que há um Deus em Israel. Sabe o que Davi queria dizer com isso? Toda a terra vai saber que a vitória foi de Deus. Quem nos deu vitória foi Deus. E quando você receber a sua vitória, todos vão dizer: verdadeiramente existe um Deus que está na sua frente e na sua vida. Porque sem Ele, nem eu e nem você conseguiria. Mas quando a vitória estiver na sua mão, diga: quem me deu foi Deus. Porque Davi disse: é o Senhor que vai entregar sua cabeça, Golias, na minha mão, não sou eu. Davi queria dizer: a glória, Golias, não vai para mim, mas vai para Deus. Porque quem vai entregar sua cabeça nas minhas mãos é Deus. Ele lançou a pedra e o gigante caiu. Quando o gigante caiu, o alvoroço começou. Toda a terra sabia que existia um Deus em Israel. Davi pegou a espada do gigante, cortou a cabeça e saiu. E toda a terra soube que existia um Deus em Israel. Como no tempo de Elias, quando Elias desafiou os profetas de Baal, que o fogo desceu no altar, começou a gritaria: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso é uma maneira de glorificar. Quando a vitória chegar na sua mão, glorifique o Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês.